Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. Fazia tempo que eu não postava, mas agora estou de volta. Eu tenho lido até que bastante, mas não tenho tido tempo de fazer a resenha. Mas voltei com tudo. Antes de mais nada, vou te pedir para se inscrever no canal e para deixar o like, caso você goste. Mas não esquece, por favor, porque sabe o que acontece? Se você der o like, a plataforma entende que você gostou do tema e vai te indicar outros vídeos do mesmo tema, assim como também vai gostar do meu canal, vai dar a entender que meu canal é relevante e por isso eles podem me apresentar para as outras pessoas. Você vai ajudar o canal e ele vai crescer. Como a gente trata de literatura, forma de leitura, estudo e tudo mais, eu acredito que estejamos precisando disso nesta plataforma, assim como nas outras. Por isso eu conto com a sua colaboração para auxílio de toda uma população que pode chegar aqui e se deparar com alguma coisa que vale a pena gastar o tempo, se é que eu posso dizer. Bom, mas sem mais delongas, vamos para o sucesso de bilheteria que com certeza, mesmo que você não tiver lido, você ouviu falar no Drácula, no caso aqui de Bram Stoker. Gente, adorei. Olha que eu não gosto de livro de fantasia, não gosto de livro de terror, não gosto nem das pegadas vampirescas de tipo... até que o... como é que chama lá? Do Edward eu gostei. Crepúsculo lá, toda a saga. Achei bonitinho, mas não pela pegada má da coisa, não pela pegada de pavor. Não, mais pelo romance Água com Açúcar, que eu acho gostoso de assistir. Bom, mas aqui no Bram Stoker, o que acontece? Ele é diferenciado, mesmo porque ele é do século XIX. Um homem daquela época, pensar em tudo que ele pensou, esquematizar tudo que ele esquematizou, sem Google, sem nada, só por relatos de viagem, por buscas, por opiniões, por estudos de alguns livros que tinham a respeito, olha... ele tá de parabéns. Aliás, ele tá de parabéns em tudo, viu? Porque ele se dedicou aos esportes, se deu bem. Depois ele se tornou gerente de um teatro. Depois ele foi gerente de um dos mais famosos atores da época. Ele viajava muito e como ele teve muito tempo livre, eu acredito, ele acabou escrevendo sobre essa fantasia do Conde Drácula. Depois disso, além disso, ele frequentava salões de baile na época. Ele era irlandês, né? E ele frequentava os salões de baile. Sabe de quem? De Oscar Wilde, que também fez o retrato de Dorian Gray, que eu vou trazer aqui para que a gente possa também falar a respeito dessa obra tão icônica, tão maravilhosa. Bom, mas o que eu vou dizer pra vocês? Que eles eram amigos, sabia? O Bram Stoker e o Oscar Wilde. Mas a Florence, acho que é Florence, a viúva do Bram Stoker, também era cobiçada por Oscar Wilde. Olha aqui, eu nunca soube disso. Mas ela preferiu o Bram Stoker e nem isso acabou com a... Quer dizer, deu uma afastada, mas não acabou com a amizade entre eles. Eles continuaram frequentando o mesmo salão, os mesmos salões. Só que o Bram Stoker era aquele cara tipão, sabe? Tipão mesmo, que é legal, é bonito, é inteligente, é engraçado, tem postura, enfim, aquilo que a gente olha e vê tudo. Então, o Bram Stoker era desse cara aí. Pelo que disseram, não sei se é. Se você olhar a foto dele hoje, você fala, credo, cara. Não, mas gente, é século XIX, é outra pegada, entendeu? Não é de agora. Bom, mas vamos para o livro, sem mais delongas, novamente. O livro é do final do século XIX, é um século muito caótico, muita coisa acontecendo, muita mudança no mundo está acontecendo. E é o fim da era vitoriana para a Inglaterra. A era vitoriana era uma era muito correta, muito mulheres santas, homens másculos que protegem as suas mulheres, corajosos e tudo mais. Além do que, tinha uma pegada na Inglaterra, tipo, somos o máximo e o resto do mundo não. Eles tinham esse preconceito, não sei se é isso, mas enfim, eles tinham essa pegada assim no século XIX, acho que hoje já melhorou bastante. Tanto é que o Conde Drácula, esse terrível Conde Drácula, ele é da Transilvânia, da Romênia. E o coitado do Bram Stoker teve que se basear em relatos
de língua, de como ele falava, de como era a postura, dos costumes da época, daquele local. Não é assim como era um costume na Romênia. Não existia, né, gente? Então, assim, para ele foi um estudo, por isso que demorou tanto. Mas, apesar de alguns equívocos que alguns historiadores e críticos dizem sobre o tema, sobre o livro, eu acho que ele mandou muito bem. Bom, os personagens, ou melhor, as personagens, que eu gosto de falar no feminino, que é o correto, apesar da gente gostar da palavra masculina, elas são planas. O bem é o bem e o mal é o mal. Isso seria um defeito da época, um defeito da obra, mas pra época ela tá bem colocada. Não existe dramas internos dessa pessoa, das personagens, que coloque-as sob algum obstáculo, algum desafio para a melhora humana dela. Não tem isso. O bem se une para lutar contra o mal, que é o Conde Drácula. Então, esses personagens são planos, você não terá essa dificuldade em entender. Porque só tem um tema ali forte. Tem alguns outros, mas nada muito significativo, algo que você tenha que pensar a respeito. Não. É só o Drácula mesmo que precisa ser combatido. Além disso, tem uma pegada, alguns dizem xenofóbica. Eu não sei, justamente por conta disso, de que somos melhores e os outros não. Eu não senti dessa forma, mas tem gente que vê assim. Portanto, se você for ler, dê uma olhadinha, vê o que você acha, qual a sua opinião a respeito. Outra coisa, as mulheres santificadas e o conteúdo moralizante, deixando tudo... Tanto é que o Conde Drácula, ele tenta seduzir as pessoas, ele tenta demonstrar a vontade da sedução e, no meu entendimento, por poder. Não era porque era bonito, nada porque ele gostava, não, era poder. Ele queria o sangue de quem tinha poder, de quem ele considerasse útil para ele. Além disso, existem outras personagens, agora mulheres mesmo, se eu não me engano, são 3, no Castelo do Conde Drácula, que elas tentam conquistar o Jonathan Harker, acho que é. E elas fazem uma sedução e dá uma ideia mesmo de coisa grupal, dá essa ideia. Elas querem o sangue, mas a sedução, a forma de conquista é mais ou menos assim. Então tem pessoas que leem e acham que tem um apelo ali. Eu não achei desse tanto, mas você consegue perceber que elas tentam seduzir para conseguir também o sangue. E nessa pegada que elas aparecem, o Conde Drácula dá uma bronca nelas, tipo, fica quieta que ele é meu. Porque o Jonathan, eu comecei já falando, né, minha opinião, porque eu não gosto de dar muito spoiler. Então, se eu for contando a história no linear, eu vou acabar contando a história e eu não quero. O Jonathan, que parece ser a personagem principal, não é. Ele vai pra lá, ele é um advogado que tá trabalhando em termos de cartório. Uma pessoa, um senhor, comprou um imóvel em Londres. E ele vai lá pra resolver problemas cartorários, sabe? Burocracias. E as pessoas ficam chocadas, como ele vai para aquele castelo, as pessoas da região. E uma senhora coloca um crucifixo nele. Dentro do castelo ele começa a vivenciar coisas estranhas. Ele é muito bem recebido pelo Conde Drácula, mas ele começa a vivenciar coisas estranhas, principalmente o lance do reflexo no espelho. O Conde está ao lado dele, ele está fazendo a barba, e o Conde está ao lado dele, mas não aparece no espelho, porque, né, é vampiro. Enfim. Espera só um minutinho, gente. Tá bom. Aí, o que acontece? Onde é que eu tava? Que eu me perdi aqui com a mensagem. Perdão. O Jonathan fica lá. E quando elas vão seduzir o Jonathan, o Conde Drácula não quer isso. E ele joga um saco que se movimenta. Quem conhece da história da conspiração sabe que aquela é uma criança que depois a mãe vem lutar por ele no portão pedindo o seu filho de volta. Era normal crianças sumirem na época, né? Só naquela época. E o sangue da criança era consumido pelos vampiros, no caso com o Conde Drácula e aquelas mocinhas que lá estavam. Só naquela época. Aí, o que acontece?
eu digo que a personagem Jonathan é a principal, parece ser a principal, porque começa por ele, a narração por ele. E na verdade, é uma narração, é uma narrativa epistolar, é através de cartas. Não é uma narrativa normal. Você vai entrando na história por cartas, por diários e por artigos de jornal. Então você vai à frente das personagens, porque você lê de um e aí a outra que tá falando do diário dela, ela não tá sabendo que aquele rapaz já pôs no diário dele. Então você fica sabendo um pouco mais da história. O narrador não é onisciente. Então ele só organiza a história nas cartas, nos jornais e nos diários, que facilita, que mostram a história para você. Bom, mas a personagem principal e atrativa é a Mina Harker, que é a noiva e se torna esposa do Jonathan. Só que no primeiro momento eles são noivos e ele tá lá no Castelo do Conde e ela não. E aí ela conversa com uma amiga, a Lucy, que é linda, que é tida como a mais bonita, tem 3 pretendentes. Só que a Mina não é descrita com toda essa beleza, mas ela tem a pegada inteligente, interessante, astuta, organizada. A Mina é uma pessoa diferenciada. Algumas pessoas que leem o livro acham que o livro tem uma pegada um pouco machista, meio misógina. Não acho. Acho que é da época, porque na época era assim, mulheres eram tratadas como santificadas, não queremos que vocês sofram, nós vamos te proteger. E os homens tinham essa coragem de fazer isso. Pra época, tá tudo ok. Então o livro não é machista e nem o autor. Ele coloca como era a sociedade daquela época. A gente precisa parar de levantar a bandeira pra tudo, criticar tudo nessa pegada. Não, não é, tá? Não é. Pelo menos na minha, não só na minha, algumas opiniões a respeito tratam desse tema. Então, eu não acho que tenha nenhum tipo de machismo. Acho que existe um cuidado com as mulheres. E é da mesma forma que eles colocam Lucy com uma beleza estonteante, eles colocam Mina como uma beleza normal. Mas ela tem adereços, ela tem coisas a mais que a fazem uma mulher interessante. E da mesma forma que Lucy tem os pretendentes, outras pessoas acabam se apaixonando por Mina. Só que ela é noiva e depois esposa do Jonathan, que é o advogado. Bom, que mais? Tem essa pegada de sedução, a pegada de sexo, uma pegada moralista. E o próprio Conde. Quando fala de Conde Drácula, pra mim vem George Hamilton na minha cabeça. É esse o nome dele, né? George Hamilton, acho que é. É um conde charmoso, sabe? Assim, sedutor. É um homem bonito. Não é o Gary Oldman, não. Gary Oldman não é bonito, não. Não é... Ele tem até um certo charme, mas tá caracterizado de uma forma que não dá pra você se atrair por ele no filme. Agora, o George Hamilton... gente, eu acho ele um charme. Então, o Conde Drácula, ele é aristocrata, ele seduz, ele tem boas maneiras, educado, inteligente, que é pra seduzir mesmo a vítima e se deixar levar. Que nós vamos pra segunda parte desse vídeo para falar como eu acho que deve ser interpretado essa leitura, porque senão ela fica muito básica, muito superficial, só como uma leitura de livro de vampiro. E não é muito mais que isso. Você lê do jeito que você quiser, porém, dá para absorver mais, dá para aprofundar mais. Bom, vamos lá que eu fiz meu caderninho aqui, ó, de estudos, eu coloco as coisas para não esquecer de contar para vocês, ó. Então, falei da era vitoriana, da xenofobia, da misoginia. Uma outra pessoa que foi relatada, que foi enterrada com a roupa do Drácula quando faleceu, foi o Bela Lugosi, que fez o Drácula, o vampiro, sei lá, em 1931. Então, ele ficou tão marcado que quando ele faleceu, ele foi enterrado com essa roupa, pelo menos disseram. Bom, ele é em forma de jornal, diário. E o que pega muito nele é que é uma era, a era vitoriana final, assim como o século XIX, que a ciência está em voga. E tudo que não é correspondido ou não é explicado pela ciência é completamente deixado de lado. Porque o nível da fé
é algo que a gente não consegue medir. A fé é a crença. Você acredita porque você acredita. Ela não tem uma explicação. E neste caso do Drácula, em relação àquela época, a razão e a ciência explicavam tudo, só que eles não conseguem explicar. Porque antes dele se chamar Drácula, ele chamava de morto-vivo, que era o primeiro nome do livro. E era mais ou menos isso, ele morria, só que não morria, ele voltava. E se alimentava de sangue, ficava mais preso do que se vivo estivesse em seu corpo. A alma dele estava presa, só que sem corpo. Então assim, ele ficava preso nessa terceira dimensão, sem poder evoluir, ir para o caminho que ele deveria ir, por exemplo. Então é uma imortalidade mortal. Não sei explicar. Uma mortalidade imortal. Não sei. Mas é algo pesado, é algo difícil. E o próprio Van Helsing, que depois virou tema de outros filmes, é um médico, detetive, buscador, cientista, pesquisador que fala mal inglês. Esquisito, e essa parte é meio esquisita. Mas o Van Helsing é chamado pelo médico que vai tratar da Lucy, aquela que é amiga da Mina, para tentar entender, porque a Lucy acabou sendo mordida pelo Drácula. E porque eu não vou contar toda a história. Você vai falar, mas como? Ele tava lá no castelo. Vai ter que ler. Só tô explicando para que tenha mais base, fundamentação, para que você possa ir atrás da sua própria leitura, para que você forme uma opinião a respeito da ideia, do tema. E aí o que acontece? O médico chama o Van Helsing, porque apesar dele também ser um cientista, ele acredita na tradição. Então eles acabam tratando a doença da mordida do Drácula pela tradição, que é, na verdade, o crucifixo, as flores, o alho, a faca lá afiada, a estaca de madeira. Então, assim, tudo que a tradição aconselha a fazer, ensina a fazer, porém a ciência não explica. Como a ciência não explica, vamos para a tradição. O que devemos fazer para nos preservar disso, para nos livrar dessa situação? Além do que a fé é tamanha que a gente tem fé na ciência. A ciência não explicou até agora, mas explicará em algum dia. Vamos ter fé naquilo que ela pode nos dar, nos fornecer, para que a gente possa entender como tudo isso está funcionando. Passamos por isso em 2020, a ciência não explicava, tá lembrado? Outra coisa, a própria razão, o raciocínio, a razão do ser humano fica quebrada. O Jonathan fica quebrado a partir do momento que ele chega no castelo, porque ele começa a vivenciar coisas. Você imagina, você vê a pessoa aqui, não consegue vê-la no espelho, fica difícil de acreditar. Então ele fica meio quebrado no racionalismo dele, isso, faltou a palavra. Ele fica quebrado, ele não consegue se recompor, é difícil, ele fica fragilizado com a quebra do seu próprio raciocínio, da sua própria razão. E é isso que o livro te leva. Você fala, mas hoje, a gente, no século XXI, falando, ai que bobagem, assistindo tudo de filme que a gente viu, parece normal, né? A gente já sabe como se procede, mas se a gente entrar na cabeça da época, vale muito a pena, gente, é diferente, a coisa é diferente. Bom, o que mais que nós temos aqui? Dimensão da fé, transcende a razão, na ciência, tal. A Mina, que é a mulher, que é a interessante, ela organiza, ela levanta todas as hipóteses, faz as avaliações e organiza. Olha, nós sabemos isso, nós temos isso de armas e nós podemos fazer isso. É ela que organiza a atuação dos homens que vão até o Conde Drácula, mas querem preservá-la, porque ela acaba sendo também danificada ali por essa situação toda. E o que causa mais espanto é que chega uma hora que o Drácula não aparece mais. E a falta de aparecimento dele é o que causa mais pânico. Porque ele atua, mas ele não aparece.
Ele se torna morcego, mas também se torna lobo. Então ele se torna, naquela época era meio lobisomem, meio vampiro, meio Drácula. Então assim, era tudo junto. E você vai ficando, ele aparece, mas não aparece. As ações aparecem, mas ele não aparece em nada. Então esse é o pânico da narrativa muito bem feita, principalmente porque é por cartas, por suposições, por vivências que a pessoa própria desconfia em relação àquela situação. Mas, agora essa segunda parte, que vai ser mais curta, eu prometo, diz respeito a o que é, na verdade, o Drácula. O que acontece pro Drácula entrar na sua vida? Porque ele não fala assim, ó, por favor, vem me dar o seu pescocinho aqui que eu quero chupar seu sangue. Não, não é assim, né, gente? Não é básico, não é fácil, não é nítido. Ele usa o poder de sedução. Aí você vai falar, a pessoa se seduziu por ele. E depois, quando ela se vê sóbria daquele poder que a manipulou, que a deixou fora de si, o poder, quando o autocontrole volta, ela se sente mal, tanto pela saúde, que já está danificada, quanto pela própria fragilidade de ter sucumbido àquele pedido, àquele poder. E se a gente for trazer para nossa vida, pode ser entendido como o mal. Drácula é o mal, que come inclusive criancinhas. Então assim, ele é o mal. E o mal pode entrar na nossa vida. Pode entrar na nossa vida. E se a gente der uma abertura assim pro mal, a gente vai aumentando essa abertura por prazeres. Então veja só, ele seduz, a pessoa sucumbe pelo prazer de sentir aquela sedução, de se sentir desejada, amada, querendo se deixar possuir por aquele poder que está ali na sua frente. E na verdade quem quer o poder é ele, o seu poder. Então, o mal, quando a gente deixa ele entrar na nossa vida, ele vai tomando espaços. Você vai tendo que justificar a sua atitude anterior, causando uma atitude ou praticando uma atitude ainda pior. A gente acaba justificando atos nossos devido a erros passados, sem compreender depois de um tempo, porque você já está naquela lama do mal, sem compreender por que você errou lá no começo. Errei porque fui fraco, porque não pensei, porque fui deixado pelas paixões humanas que nós temos, mundanas. Então assim, você acaba tendo que sucumbir você acaba sucumbindo ao mal, e quando ele entra até te devorar. É aí que você pode interpretar o Drácula de uma maneira mais profunda, mais você aproveita mais da leitura por conta dessa própria postura do mal na nossa vida, assim como o Drácula é mal. Imagine o Drácula não charmoso, como eu disse, como o George Hamilton, não, como o mal mesmo, um vampiro mal que quer te matar. E você precisa matá-lo, cortar a cabeça dele, enfiar a estaca no coração dele, enfim, praticar todos os atos necessários para que ele suma da sua vida. É assim que você deve fazer com o mal. O mal pode começar com uma maledicência, pode começar com uma fofoquinha. E aí você vai entrando, e você acaba sucumbindo ao mal e se tornando uma pessoa má. Você se torna uma vampira, ou vampiro, se você for mordido pelo Drácula. Assim é o mal quando ele te pica. Você acaba tendo que justificar a sua ação anterior com uma pior. E aí você vai perdendo a vida, vai perdendo o vício, vai perdendo a sua liberdade. Até que ela tranca você para sempre. Ou tranca na lei, se você começa a fazer o mal, uma infração de lei, ou te tranca dentro de você, com segredos, com situações que você não pode revelar para ninguém. E isso acaba te minando, isso acaba te tirando da própria vida, sem deitar a cabeça no travesseiro e dormir com a consciência tranquila. Portanto, Drácula é necessário de ser lido. Quer assistir? Assista, mas a leitura vai te fazer entender um outro ponto de vista, vai te fazer entender subterfúgios,
formas de atuações. Eu não dei quase nada de spoiler aqui, viu, gente? Tem muita coisa no livro. E a diagramação, ela é gostosa, então apesar de serem muitas páginas, e a história te leva. Tem muita coisa interessante acontecendo. E como ela é em cartas, em jornais e em diários, ela tem quebras, ela não te dá uma canseira. Você pode até ter muitas páginas, mas você vai rapidinho pela própria proposta da escolha narrativa. Certo? Bom, essa é a minha opinião sobre Drácula de Bram Stoker. Eu gostei muito. Vou rever o filme para saber se tem alguma coisa aí. Mas eu acho que não tem nada a ver no seu tema, né, contextual da história, o contextualizado da história. O resto eu acho que o livro, eu sei que normalmente é assim. Porém, às vezes ele corresponde, mas vale a pena dar uma lida. Portanto, se você ainda não leu, não perca mais tempo, vá atrás. Se você já leu, coloque a sua opinião aqui pra mim, se você vai querer reler, se você não gostou de jeito nenhum, se você concorda com a minha abordagem. E não se esqueça de dar o like. É muito importante pra mim, pro nosso canal aqui, pra ele crescer, assim como é importante pra você, porque mais discussões a respeito deste tema vão aparecer dentro da sua plataforma. Ok? Obrigada, um beijo grande. Até a próxima!